Pessoal, mais um papo concreto, dessa vez com a Luciana, que é uma amiga, mas também é lojista. Ela tem uma loja de materiais de construção em São Paulo, em São Vicente. Vocês vão conhecer bem essa história. Participa de uma rede, que é a ConstruVip Litoral, está na Febramate, é presidente da rede dela, e ela vai contar toda essa história aí pra gente. Luciana, se apresenta pra galera aí. Bom, pessoal, eu sou a Luciana Martins, eu sou de São Vicente, como a Silmara já falou. Eu sou praticamente terceira geração, segunda geração dos proprietários da loja, mas terceira geração de gerência, né? Tem uma gata preta, como vocês estão vendo, a Banguela, aqui em casa, e tô aí nesse ramo Eu tinha 17 anos quando eu fui para a loja. Nem conta agora quanto tempo de loja, porque vão fazer esse cálculo, aí vão começar a descobrir na cidade. A nossa idade, então tá, melhor não. Mas eu fui uma época, eu tinha 17 anos, fiquei um tempo lá, fiz faculdade de letras, nada a ver com administração, né, de negócio. Me formei professora, fiz um intercâmbio para a França, que era meu sonho. E que naquela época não era tão fácil quanto hoje. Naquela época era bem complicado você fazer um... Digamos assim que era uma conquista, né? Fazer alguma coisa nesse gênero aí. Ainda mais para a França, que não era... Convencer os pais, né? Super tradicionais, assim, muito recatados. E você vem com uma ideia dessa, é uma coisa que assusta. Inusitada, né? Só que assim, eu tenho uma irmã e um irmão. A minha irmã é 3 anos mais nova do que eu, meu irmão já é 15 anos. Eu fui para a França, fiquei um tempo lá, minha irmã depois foi para Boston, ficou 4 anos em Boston. Então, assim, é uma coisa que você vai abrindo a porteira, né, para outras pessoas. Você foi a precursora desse movimento. E lá na França você foi para estudar alguma coisa? Eu fui para estudar, porque eu fiz aqui letras com licenciatura em inglês e francês. Vem cá, Bambam, vem. E resolvi, gostava muito da cultura, né, da França, por ser Europa. Então você ouve todas aquelas músicas. Charles Aznavour. Eu gosto. Edith Piaf. Marlene Dietrich. Minha mãe gosta muito de música francesa. Mas assim, era um sonho antes de eu ir até a loja. Até a mosquinha do empreendedorismo te picar. Isso. Porque o caso era o seguinte, o meu pai nasceu com uma deficiência física e ele não arrumava emprego em lugar nenhum por conta dessa deficiência. Ele resolveu fazer uma carreira solo, fez uma parceria com a irmã dele, né? Meu pai entrou com o trabalho, a irmã entrou com a parte financeira, era uma irmã mais velha, que já tinha uma situação financeira. E toparam fazer essa parceria, ela entrar com a parte, ajudar financeiramente, e ele entrar com o trabalho. Então ele entrou de gaiato nesse negócio de material de construção. Entrou por falta de opção. Né? Isso eu estou falando em 1963. Meu pai casou. Quando eu tinha... Nunca fui para a loja de material de construção era um campo pro masculino, não cabia as mulheres da família. Não cabia a mulherada, entendeu? Não tinha nada a ver com mulher. Então ele tinha um sócio que era também homem. Era o marido da minha tia, da irmã dele. E aí dessas 2 famílias de homens, as mulheres não entravam no negócio. Não entravam no negócio. Então ele tinha a família dele lá, as mulheres não entravam, e o seu pai do lado de cá também. A esposa, ou seja, a sua mãe não participava do negócio. Sim, porque na época da minha mãe, as mulheres eram muito assim, donas de casa. Sim. Imagina você, numa época dessa, querer entrar logo num campo tão masculino quanto o material de construção. Então, realmente, sem condições. E quando eu fiz 17 anos, eu quis ir para a loja. Só que meu pai já estava saindo da loja, porque eles acabaram tanto
ele quanto o meu tio, que representava a parte da irmã, da minha tia, eles começaram a construir, saíram fora e colocaram 2 sobrinhos. Eles estavam começando a construir, você diz, prédio, apartamentos. Isso, então não dava mais para estar dividindo. Ali, balcão de loja. Balcão de loja. Então, o meu pai e o meu tio tinham 2 sobrinhos que já ficavam na loja com eles, homens. Porque nunca conseguiram ver esses talentos nas famílias. Não, porque o meu pai tinha 2 mulheres até então, né? O meu tio, uma mulher, e foi ter um filho 10 anos depois, e o meu pai foi ter 15 anos depois de mim. Então, os meninos da família vieram bem mais tarde. As meninas, mulheres, poxa, não tem condição de pôr no material de construção, então vamos colocar os sobrinhos, que eu chamo, seria a 2ª geração de gestão, né? Quando eu fui com 17 anos, eu não tive apoio do meu pai, sabe? Ele dizia para mim que o que eu ia fazer lá? Aquilo não era lugar para mulher. Então, a vida inteira eu cresci sem poder participar da loja por eu ter nascido mulher. Mas eu conversei com ele, falei, pai, eu quero saber como é que é, até para eu poder aplicar, né, algum conhecimento em alguma coisa que eu venha desenvolver para mim. E foi com esse álibi que eu entrei. E me explica um pouco assim, como é que funcionava, quais eram esses materiais? Porque para eles terem essa visão, é porque vocês mexiam com muito material básico? Sim. Era tijolo, era bloco, era aquela coisa bem do pancadão mesmo, caminhão. Sim, fábrica de bloco, fábrica de ladrilho hidráulico, de calçada, né? Aqueles Copacabana, mourão, laje. Então era bem a parte estrutural da obra. Sim, sim. Ele na verdade, iniciou a empresa, ela é fruto de uma indústria e artefatos de cimento. E as coisas aqui foram sendo agregadas a esse... Foram, porque o pessoal ia comprar o material básico. Você não vende também nada de hidráulica, nada de elétrica, nada de pintura? Mas isso é a realidade de muita gente, assim, provavelmente muita gente está assistindo o canal. Geralmente as lojas, ainda mais em lojas de bairro ou lojas de cidade do interior, elas nascem assim, a pessoa começa ou vendendo um tijolo, ou vendendo e vai agregando. Eu acredito que até em outros ramos, né? Sim. Você vai com a intenção de explorar uma via e ela acaba te puxando, te levando para outros lugares, né? E você agrega, e eles chegaram a ter 100 funcionários na empresa. Uma baita estrutura. Era. Até posto de gasolina nós tínhamos no depósito para abastecer os caminhões. São Vicente, em 1960, 70, 80, era um canteiro de obras. Então vocês participaram do desenvolvimento da cidade. Da cidade, com toda certeza. Hoje, eu não tenho onde construir uma casa aqui. Num raio aí, eu estou falando para você, num raio de 5 quilômetros, eu não tenho nada, não tenho terreno para construir. A cidade já está consolidada. Consolidada. E aí, o que acontece com a loja? Ela tem que se reformular todinha. Material de básico, você vende muito pouco. O que você vai vender? Mais pintura, mais elétrica, mais hidráulica, parte de acabamento, né? E sempre assim, tapando algum buraco de algo que já foi construído. Que já não foi é uma construído. Primeira construção. Então, sim. Se você trabalha com azulejo ou com cerâmica, revestimento, geralmente é para uma parede ou para fazer uma outra área, não é nada para fazer uma casa inteira. Ou para sentar sobre o que a pessoa já tem. Então isso muda todo o teu mix. E é engraçado, assim, essa mudança de gerência, ela vem para ajudar muitas vezes, né? Porque como é difícil a gente começar um negócio de uma certa forma e perceber no meio do caminho que você precisa
rearranjar, mudar as coisas, porque aquilo que você iniciou, de repente, já não é mais o foco daquele lugar. Não, e é muito engraçado que no nosso ramo isso é muito nicho, porque assim, as pessoas, eu recebo muita mensagem, muitas pessoas vêm falando assim, mas é porque eu tô fazendo isso há 20 anos. Mas é realmente, há 20 anos você vem fazendo isso e agora não funciona mais. Não funciona mais você ter uma estrutura gigantesca ou você permanecer tendo um caminhão para buscar areia, porque muitas coisas, muita gente falando para mim, porque eu criei uma estrutura muito grande. E talvez dar um passo para trás, que é vender um caminhão, ou parar de vender um material, ou desalugar uma área, dar espaço para trás é te permitir dar 10 passos para frente. Sim. E isso é difícil do povo perceber. E o que aconteceu, então, entrou os sobrinhos, e esses sobrinhos fizeram essa operação ficar deste tamanho. Sim, esses sobrinhos continuaram o legado. Uhum. E sinalizavam, sim, para os donos que estavam cuidando de uma outra... de um braço da operação. Exatamente. Né? De um plano B, que também veio por causa da loja, mas que passou a ser o principal. Como eles não viviam o negócio, eles tinham vivido, eles achavam que o negócio ainda era exatamente do jeito que quando eles viveram. E eles não deixavam os meus primos transformar o negócio. E trazer talvez uma inovação, uma modernidade. Não, olha, nós tínhamos a pedreira, o portão da fábrica de blocos, ele era aberto para uma pedreira, que começou a estourar, né? Estourava, lógico. Uhum. A gente sabia o horário do dia que a gente estava por causa de pedreiro da pedreira. De explodir. Isso, com dinamite. Então, buzina, o pessoal sabe que a pedreira vai explodir, se abriga, toma algo, né? Toma os seus cuidados. Mesmo assim, pedra começou a matar. Machucar. Pessoas que estavam na rua e voavam. Aí você imagina hoje uma indenização por periculosidade, por exemplo. Já imaginou? Então, o que aconteceu? As pedreiras aqui onde a gente está, porque a gente está na ilha. São Vicente tem a parte ilha e a parte continente. Ela está na ilha onde é Santos. Mas metade dessa ilha é São Vicente, metade é Santos. Santos também tem a parte continental. Uhum. Né? E essa ilha hoje, ela está saturada, ela está totalmente construída. E não tinha por que essas pedreiras estarem aqui. Então fecharam a pedreira. Quer dizer, o meu portão era aberto para uma pedreira e de repente eu tinha que viajar 30 quilômetros para trazer um caminhão de pedra para fazer bloco. Aí do nada o seu custo aumentou e... dobrou, triplicou o preço. Você entendeu? Então, quer dizer, você tem uma fábrica, era uma fábrica de 3.000 metros, com máquina automatizada para fazer bloco. Uma estrutura que, quando eles começaram, eles sonharam em ter. E agora você diz que aquilo tudo não vale mais a pena? Para a pessoa que cria tudo isso, é impossível, não faz sentido ela abrir mão. Ela morre... negando que está dando errado. Negando que está dando errado. Ela perde todo o patrimônio que ela construiu, porque ela vai colocando dinheiro ali, tudo que ela fez volta para o negócio e ela não entende que ela tem que mudar isso é verdade. Esse negócio, entendeu? E daí eu acho assim que foi muito interessante quando a gente entrou, eu e a minha prima. Então, quer dizer, veio os primeiros, vamos colocar mais ou menos em quantidade de tempo. A gente está gravando aqui, Nigo. Não tem problema. Vamos colocar em questão de tempo. Então, eles entraram, vamos dizer que eles ficaram uns 10 anos. Eles ficaram mais ou menos isso? Olha, o meu pai ficou de 63 até mais ou menos 85. Quase 20 anos. Eu 22 anos.
Eu e a minha prima, a Márcia, nós entramos em 95. Então, de 85 a 95, os sobrinhos. Isso, 10 anos eles ficaram. Ficaram 10 anos. Então, 22 anos na mão dos dois fundadores, 10 anos na mão dos sobrinhos, e aí depois vocês duas assumem. Sim. Então, eu e ela assumimos em 95. Para 2023. A Márcia, não faz as contas que eles vão descobrir a idade da gente. Esquece. A Márcia agora faz uns 10 anos que saiu, né? Que é a filha do sócio e deixou o filho, que o já Bruno. Seria a quarta. Isso, então eu tô há 10 anos já gerenciando com o Bruno. Uhum. O Bruno já vem, é terceiro da família, terceira geração da família e quarta geração de administração da loja. E assim, isso que eu tô te falando, eu acho que o pessoal tem que pensar bem. Revisitar sempre o negócio, né? Exato. Revisitar de forma estratégica. Saber que o negócio é uma coisa viva, Silmara. Eu sempre falo isso, que a loja é um organismo vivo. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Né? E você tem que... Você começa com uma criança com fralda, de repente ela não usa mais fralda, né? É mamadeira, de repente você entra com comidinha e de repente depois ensinar a andar de bicicleta, quando você vê ela tá pegando a bicicleta sozinha e indo embora. O teu negócio ele é assim também, ele muda e as pessoas se apegam, sabe? E não conseguem entender que precisa evoluir. E quando a gente fala em evoluir, a gente está falando em abrir mão de algumas coisas para que você possa ter outras, né? Então, essa mudança de administração, quando é possível fazer, porque muitas vezes não é possível fazer. Não, tem muita gente que não está aberto a esse tipo de inovação. E outra, Silmara, o teu filho, ele não é obrigado a viver o teu sonho. Ixi, isso aqui é para outro vídeo já. Ele tem o sonho dele. Então, não é porque você tem uma loja de material de construção que o seu filho, ele é obrigado a viver o seu legado. Muito pelo contrário. O que acontece? O que eu vejo muito, e assim, eu converso com vários segmentos. Esse material de construção, ou supermercado, que também suga muito, talvez uma padaria, um restaurante, ele suga tanto dos pais, que os filhos, muito pelo contrário, eles nem querem entrar no negócio, porque acompanharam a loucura. Acompanharam aquela loucura, acompanharam as renúncias, o desgaste. E ele até entra, ele até pensa que o negócio não é um negócio que ele nem quer, ele não quer nem saber como funciona. Você entendeu? Talvez hoje o negócio esteja até redondo, legal, porque toda a parte braba, perrengue, o pai já passou. Aí, talvez, o filho às vezes entra no negócio, nem quer entrar, ou olha o negócio e fala, não, mas eu não quero viver aquela vida que meu pai vivia. Sim. De não nos dar atenção, ou de não ter tempo para nada, ou de não poder tirar férias. Quantos filhos almoçam e jantam, o pai falando das dificuldades, dizendo, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar as contas, o que eu planejei não deu certo, porque negócio é isso, né? Ele vai querer viver isso? Muitas vezes não quer. E aí, uma das maiores dificuldades que eu sinto hoje é essa sucessão. Exatamente. Ainda mais no nosso ramo, porque até onde assim, eu já pesquisei, mais de 50% dos negócios de material de construção são empresas familiares. E geralmente, às vezes, é uma pessoa assim. Igual seu pai, igual o meu pai, né? Que às vezes. Por uma falta de oportunidade. Não servia para mais nada, como diz a gente. Não servia para mais nada e servia para aquilo ali. Sim. E como é um ramo que, apesar da lucratividade mês a mês ser pequena, a gente acaba conseguindo criar um patrimônio a longo prazo. Então, assim, geralmente a gente vê uma pessoa que hoje tem um patrimônio interessante, mas ela passou 20 anos no balcão de loja, 30 anos. Igual a gente está falando de vocês aí. Quase 60 anos de loja. A gente faz 60 anos, dia 24 de julho desse ano. Então, assim, tudo que vocês vieram, vamos falar da palavra do momento, o arcabouço que vocês criaram é um legado de 60 anos, não é uma coisa que vem da noite pro dia, mas você conseguir passar isso para as gerações futuras é complicado. E aí o que aconteceu?
né? Eles saíram, colocaram os sobrinhos, e os sobrinhos sinalizando, olha, não está fechando a conta, não está fechando a conta. Por quê? O investimento grande era em material bruto, até no sentido de indústria. O local deixou de precisar daquela demanda toda, mas só que a fábrica, ela demanda para produzir. Então você produzia e aquilo começava a ficar no teu estoque, porque a venda não acompanhava a produção. A produção era maior, né? E aí, eu vou parar a máquina? Não tem como. Só que indústria é complicado, porque você tem que comprar os insumos para você produzir. Então, o dinheiro de caixa que demanda, precisa tomar um cuidado muito grande, senão você quebra, né? Porque aí quebra grande, né? Quebra grande. Não é pequena, é grande. Então, e eles, não, porque sempre deu, como é que agora não dá? Só que não entendiam que o negócio estava aqui, que a cidade não estava demandando e que o negócio estava precisando ir para outro rumo. E nós entramos, tá? A minha prima, ela trabalhava na Cosipa, tá? A minha prima, por ser mulher, a minha prima fez administração de empresas. E vocês tinham mais ou menos a mesma idade? Não, 10 anos mais velha ela do que eu. Ela fez administração de empresa. Ela foi a primeira da família que fez uma faculdade voltada para a empresa. E pensando no negócio, ou não? Não, porque ela era mulher e ali não é lugar de mulher. Só que o que aconteceu? Não vamos nem falar o nome desses dois, porque daqui a pouco eles vão ser cancelados. Vão. Mas assim, Silmara, eu não tenho mágoa, sabe? Não, que é isso. Por isso. Não Talvez tenho. era até uma questão de proteção, não era? Exatamente. Não é como é levado nos termos exatamente. Hoje. Era para proteção. A gente, né? Nós evoluímos muito. A mulher evoluiu muito nesses últimos 30, 40 anos. Foi uma coisa bárbara. Né? O que não fizeram em 2000 anos de história, a mulher resolveu em 30 anos. Né? Exatamente. Então eu entendo que naquela época, você não quer que eu fale, mas eu tô com 56 anos, né? E nós entramos, porque uma coisa eu vou falar para você. Tem muito filho que fala assim, eu não entro no negócio porque o meu pai não quer. Não, para mim... Para minha história de vida, tá? Desculpem, para o meu pequeno mundo, eu entendo o seguinte, que quando você quer, não tem essa do seu pai querer ou não. Eu também sua acho. Mãe querer ou não. Eu também acho. Então, se você quer entrar no negócio... Não, eu acho que no primeiro momento o pai quer proteger, vai dizer que você não dá conta, mas eu acho que você até pode ir entrando e mostrando que você dá conta, que você sabe o que é o caixa, né? Que você pode saber as coisas que estão acontecendo. Você não precisa ir lá fazer bloco. Não, de jeito Você nenhum. precisa ver o caixa, você precisa ver o contas a pagar, você precisa ver compras, você precisa arrumar a loja. Atender o fornecedor. Atender o fornecedor, atender o cliente. Você não pode pensar num material de construção que você vai estar lá carregando pedra. Essa aí é a atividade fim, é o último. Quantos % dessa atividade toda, sim, né? E embora eu conheça mulheres que já montaram fábrica de bloco e batem bloco e carregam bloco. Que faz o operacional. Grande. Eu conheço. Né? É a Lígia e a Leia. E elas tocam o negócio. Sim. E não são menos mulheres por causa disso, né? E aí, Silmara, o que aconteceu? A minha prima fez administração e foi trabalhar na Cosipa, só que veio a Uzi Minas, comprou a Cosipa, e já tinha um quadro, como a minha prima participava da administração, eles trouxeram a administração deles. Então, o pessoal de administração da Cosipa saiu. E ela
veio e falou, Lu, e agora, né? Eu quero entrar na loja, porque a loja é do meu pai, né? E do seu pai, mas eu só vou entrar se você entrar. Porque voltando, eu fui para a loja, fiquei um tempo na loja, mas a rejeição era tanta, não é lugar para você, não é lugar para você, que eu acabei buscando o meu caminho, que fazer letras, fazer a licenciatura, ser professora de inglês, de francês. Eu busquei outro caminho, né? E fui fazer o intercâmbio. Quando eu voltei, eu abri uma casa de massas com meu marido. Nós ficamos 4 anos nessa casa de massas. E o destino é assim, quando é para ser, ele é. Meu marido começou com uma doença autoimune, ficou bem doente, nós tivemos que vender a casa de massas, até para eu ficar com ele. Eu já tinha um menino, estava grávida da minha segunda filha, então nós tivemos que desfazer a vida em função desse fato da doença dele. Se não fosse isso, provavelmente vocês estariam bem lá no restaurante. Sim. E o que aconteceu? Meu pai, vendo a situação, falou, você vai ficar em casa, eu te ajudo, você vai ficar em casa, vai cuidar dele e das crianças. Depois que passar essa fase, que essa situação for de uma forma ou outra resolvida, a gente vê o que vai fazer. E a situação melhorou, passou, e veio a minha prima. Casou dela vir também tá nessa situação. Exatamente. De ter saído do emprego e te então, assim, tudo converge no universo para que aquilo como diz a música, realinhou as ordens dos planetas. Exatamente. E aí eu e ela entramos na loja. Começamos ela com essa parte administrativa não tá fechando e não pode ser assim. Aí nós descobrimos que, como não fechava a conta há muitos anos, eles pararam de pagar os impostos. Bem normal. Muita gente faz isso. Menina, virou uma bola de neve que quando a gente foi ver, a gente devia o patrimônio todo da empresa, Silmara. Pro fisco. Entendeu? Tinha noite que eu não dormia, ela não dormia. Porque não era nem questão de fornecedor e cliente, era esse buraco que tinha sido feito na área fiscal, que é uma coisa super importante, precisa ser olhada. Não conseguiu pagar o primeiro mês? Senta, vai procurar ajuda, senta com o teu contador, vê se essa é a forma certa de você recolher o seu imposto. Porque muita gente às vezes está no ME e está pagando muito imposto porque acha que o simples candango é a melhor solução. Tem gente que está no lucro presumido, está pagando um elefante de imposto e deveria estar voltando para o ME. E isso eu não vou conseguir dar essa aula aqui. Mas a parte fiscal, o governo é o sócio da empresa, ele está levando limpinho. Então, vale realmente essa dica, que é uma dica de ouro. Parar e conversar com o contador para ver se o que você está vendendo está de acordo, porque inclusive certos materiais te dão substituição tributária, não dão. Se você trabalha se a sua empresa não dá lucro, você tem que ser um lucro real. Ou seja, você não tem lucro, você não paga imposto. É lógico. Agora, a sua empresa não dá lucro e você é um simples. Está pagando 9,5%. Quanto mais você faturar, maior é a alíquota, maior é o rombo. Sim. E o governo não quer saber. Dia 20 a bomba vem. Tem que estar lá. Então, quando nós entramos, nós pegamos uma empresa em cima de um abismo. Ela estava presa nessa ponta, e aqui embaixo era um penhasco. Para aquilo tudo desmoronar. Né? E assim, o governo, nessa parte fiscal, ele vai deixando você passar a corda no pescoço. Ele vai deixando. Ele não te cobra como é o fornecedor, quando ele vem,
Quando ele vem rapando tudo. O que tem de patrimônio, o que tem na conta, ele não quer saber. Vai a leilão, se vale 2 milhões e arrematarem por vai, você fica devendo o resto. Ou seja, o patrimônio dilapida o patrimônio todo. Então, parar e olhar isso. Isso é até uma coisa interessante para a gente parar e falar, porque assim, o material básico hoje, ele é o calcanhar de Aquiles de qualquer lojista de material de construção. E o ticket dele é muito alto. E aí, às vezes, você tá naquela deslumbrado com esses números do material básico, quando você vê uma besteira, você já passou das suas cotas e aí nem está sabendo que deveria já estar em outro plano. Mara, o que nós fizemos? Dividimos a empresa em duas. Uma empresa só de básico, uma empresa só de acabamento. Então, nós vivemos na pele o seguinte, o cálculo para que você tenha lucro no material básico, você tendo caminhão, entregando, tá? É de 60%. Quem põe 60% em cima de um cimento, de um bloco, de uma lajota? Não existe. O povo se mata para vender isso, um mais barato que o outro. Não existe. Para você pagar os teus impostos, ter o teu caminhão com seguro. 60% era o que deveria, né? No mundo hipotético perfeito. E aí você pega o acabamento com 40%. Ele já se paga. Mas a pessoa pega isso aqui, coloca na sacola e leva. Você não tem problema nenhum, tá ali na loja. Só que o que você faz? Você mistura tudo, a loja ela tem tudo junto e você não consegue separar esse custo. Aí você fala assim, vou pôr um markup de 40%. Se você vende muito acabamento, beleza, mas se você vende muito bruto, com certeza você está cavando esse buraco. Porque assim, o teu caminhão está indo pro brejo. 200 mil um caminhão indo embora. Você não vê. Eu vou parar de fazer seguro porque tá caro. Acontece um acidente. O bicho pega pro teu lado. Então, você vai abrindo mão no material bruto e não percebe que aquilo tá te levando pro buraco. Mês a mês. Mês a mês. E você tirando o dinheiro do acabamento, do material que tá ali dentro da loja, para pagar esse rombo aqui. Eu nunca consegui pegar o meu material bruto, sabendo que para eu viver daquilo, eu teria que pôr 60% de margem, né? Para que eu tivesse meus caminhões em dia, com seguro, funcionários registrados, recebendo o que merece. O que o governo manda para amanhã você não ter uma demanda trabalhista. Pega o pessoal de material bruto, legal o pessoal até comentar, se não acontece isso. Você começa a abrir mão de coisas que são sim necessárias. Sim. Você passa a dizer que elas não são necessárias, você começa a vendar os seus olhos. Né? Seguro é luxo, uniforme de funcionário é luxo. Né? Tem um café da manhã para todos eles de manhã é luxo, né? Porque você tem que alimentar bem essas pessoas. Mas caramba, com 40% no material bruto, você consegue fazer tudo isso e te sobra dinheiro. Mas coloca isso. Quem põe preço no material bruto? O mercado. O mercado, se eu colocar 30% no meu cimento, eu vendo caro. Você não na tem. Minha lajota, na minha telha de barro, na minha telha de cimento amianto. E o material básico, ele te exige um outro lugar para estocar, ou seja, você precisa de um local extra, né? Isso envolve IPTU, isso envolve funcionário para tomar conta, organizar esse estoque. É pesado. Então, é pesado demais. Sabe o que a gente teve coragem de fazer? Fechar a fábrica de bloco, fechar a fábrica de ladrilho, vender aquele maquinário que foi o sonho deles em ter aquela indústria. Eles vendiam
marcava em papelzinho e a pessoa pagava depois. Nós entramos, não, é boleto bancário, é abertura de crédito. Você imagina, eu fico imaginando essas reuniões familiares para que tudo isso seja decidido. Os clientes odiando a gente. Sim. Mas que seu pai não conseguia comprar. Eu não entro mais nessa loja. Depois que entrou essas mulheres, essas meninas, aí elas vão acabar com tudo. Devia chegar muita queixa para eles dois. Toda essa pressão, sim, sim. Ah, mas quando era o fulano, quando era o sobrinho, com eles eu tinha tudo. Porque eles, por serem sobrinhos, não tiveram essa autonomia que a gente teve como, poxa vida, a gente é dono disso também. Então eles mantiveram aquele circo armado que todo mundo olhava e, nossa, como essa empresa cresceu, como, né? Olha que estrutura. Tá, mas está dando lucro essa estrutura? Não, então corta aqui, corta ali, diminui. E a gente foi diminuindo isso, estão falindo, vão fechar. Silmara, eu tô na empresa há 29 anos. Muito tempo. É uma outra empresa com outros problemas. Não vou dizer que a gente deu solução e que está tudo às mil maravilhas. A gente muitas vezes vende almoço para comprar janta, né? Mas os problemas que a gente pegou, só para tu ter uma ideia, esse mês nós pagamos o último boleto de imposto atrasado que foi parcelado daquela época que eu falei para vocês do buraco. Então agora é que vocês vão, então vamos dizer assim, vocês vieram cobrindo esse rombo. Sim. Há 29 anos que vocês vêm, então, remodelando esse negócio. Jogando areia para debaixo para aquilo não desmoronar. Então, um trabalho de saneamento. Então agora que começa... Então o pessoal olha e fala assim, elas não fizeram nada. Mas graças a Deus, meu pai e meu tio, que nós, lógico, colocamos toda a problemática na mesa, porque nós tivemos imóveis penhorados, e ainda se você for procurar tá penhorado, porque como nós pagamos o último boleto agora em maio, agora é que nós começar a sair. Nós vamos levar lá para liberar os imóveis tudo. Ainda, isso a gente vai passar para o contador e para o advogado fazer agora. Eles sabem disso. E aí, toda aquela aversão de início virou admiração. Graças a Deus. Mas aí, a que custo, né? Muito trabalho, muito esforço, muita peleja de começar a tentar achar soluções. Exatamente. Porque é muito fácil dizer assim, vende tudo então. É fácil deixar o nome pro buraco. Quando nós pegamos, que fomos no advogado tributarista para que ele entrasse para negociar com a União, né? Porque tem tudo isso. Você para de pagar o imposto, depois você se enrola de um jeito que você não consegue resolver. Nem negociar, Você precisa de um advogado. E nós vamos procurar, eu não vou dizer o nome, um advogado tributarista muito bom aqui em Santos. Contamos todo o caso e ele virou e falou assim, filha, eu não pego em alça de caixão. Eu não esqueci essa frase, Silmara. Nem pegar a causa ele quis. Não. Mas ele sabia que estava lidando com duas mulheres arretadas, né? Aí, contador, mudamos o que tinha, chegamos no... Olha, tem um contador bom, que é para ver isso, de orientar, porque às vezes o contador não te orienta. O contador hoje ele tem que ser um auditor da tua empresa, não só contador. Nós sentamos todo mês com o nosso contador para fazer cálculo. Se os últimos 6 meses, se eu estou no lucro real, quanto eu teria pago de imposto com o faturamento que eu gerei?
Simples. Lucro presumido. E aí a gente pula de um regime para o outro. Tem alguns que você só pode mudar na virada do ano. Mas você pode sair dele a qualquer momento. Sim. Então, até dezembro nós éramos lucro real. Esse ano nós mudamos para o simples. Voltamos para o simples. Porque fizemos as contas e passou a ser mais interessante. Então, esse estudo de parte tributarista da empresa é uma lição de casa tão importante quanto você pegar a nota e determinar o preço do seu produto. Com certeza. Eu fiz um curso de tributação, uma das primeiras coisas que o Sebrae fez eu fazer. Eu achava que meu problema era layout, eu achei que meu problema era várias coisas. A primeira coisa que o Sebrae fez, não, vamos colocar os pingos nos is. Vamos descobrir como é que essa empresa está sendo administrada, colocar no papel. Sim. Aí eu me lembro que uma das primeiras coisas foi perceber que eu podia contratar mais uma pessoa para me ajudar. Aí a partir do momento que eu comecei a contratar uma pessoa, começou a sobrar tempo para fazer outras coisas. Então, meu faturamento foi crescendo. Eu não me lembro se foi a segunda ou foi a terceira consultoria que eu fiz, foi um curso de tributação. E aí eu fui entender sobre esse negócio de substituição tributária. Porque você também tem que entender para formar seu preço. Porque muitas vezes acontece do vendedor chegar e tipo assim, o preço do cano é 50. Aí ele não te diz que ali tem um IPI, ou que ali tem uma substituição. Se é preço final ou preço do produto. Eles falam, muitos vendedores fazem isso. E aí às vezes o lojista não tem esse conhecimento de tributação. Quando ele vê a mercadoria dele chegando a 73, ele mas eu comprei a 50. Liga pro vendedor e fala, mas tem IPI. Aí ele mas você não me disse? Eu te passei o preço do produto, você não sabe? Às vezes tributação de um estado para o outro, então às vezes a pessoa tá na Bahia, compra um produto que é lá de Santa Catarina. A gente precisa ficar ligado nisso, porque é uma corrente. Olha, se você tem do seu lado um concorrente que não sabe fazer preço, você está ganhando. Porque até ele quebrar, porque ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Mas até ele quebrar, ele te leva pro buraco. Ele te quebra junto. Ele te quebra junto. Então uma engrenagem muito complicada. Não, e aí é a hora de você saber aonde comprar, porque às vezes um preço de um fornecedor tá mais barato, mas você não sabe que vai incidir ali um monte de coisa até chegar na sua loja. Então às vezes é mais fácil comprar de uma pessoa local. Né? Tudo isso você precisa analisar. Você só sabe analisar sabendo, né? Entendendo. E assim, Silmara, foi um caminho muito difícil, pelo pouco que a gente não tem muito tempo, e essa chuva também que está judiando da gente aqui, né? Foi um caminho, pelo pouco que eu falei, pesadíssimo. Conseguimos chegar, mas uma das coisas que para mim foi fundamental e eu levo muito no meu coração, quero muito que dê certo, torço muito, porque me ajudou demais nessa saga, foi o fato de eu ter entrado para uma rede. Eu já ia te perguntar. Como é que foi essa transição para você entrar na rede? Por todos esses problemas, né? Porque a Marquete veio entrar, o nome da loja é Marquete. Nós entramos em 95 na Marquete e em 98 nós entramos para a rede. Nós entramos para a rede da seguinte forma. Eu comecei a ouvir falar da rede de São Paulo, a rede Construir, que em 98 assim, foi uma das pioneiras. E fui para São Paulo entender o que era isso. Nós já estávamos tendo como concorrente os home centers aqui. E eu falei, meu Deus, com todo o problema que eu tenho ainda... E ainda vem um concorrente desse tamanho? Como que eu vou chegar a ser isso?
Eu preciso buscar força nos meus pares, né? Nas pessoas que têm uma loja do tamanho da minha, com os problemas da minha, com o meu mix de produto. Eu preciso começar Pessoa que fala a mesma língua, né? E aí, assim, se você parar para pensar, o teu concorrente, que a gente também vem com essa cultura de que o concorrente é teu inimigo, que você tem que fazer as coisas para... Na moita, sem falar para ninguém. Não, acabar com aquele cara. Gente, não, o sol nasceu para todos. A gente não tem que acabar com o nosso concorrente, a gente tem que se unir a ele. Lógico. Então, tu vê, cooperativa de médicos, os médicos se unem, os advogados, os contadores. Mas os produtores rurais? Os políticos. E a gente só vai ser forte se a gente deixar de ser um. E ser um monte. Entendeu? Porque só unidos a gente vai ter força para modificar alguma coisa, para fazer a nossa vida melhor. É porque a gente cria voz, né? Porque se você fala por você, o problema é só dela. Mas quando você vê uma legião, pessoas que têm que estão no mesmo barco, falando a mesma coisa, não, opa, vamos ouvir essa galera. Essa galera não tá doida, todo mundo doido, né? E eu sou. Porque eu tô sozinha, ok, e eles tudo louco. Não tem condição. Se for isso, eles tudo louco e vocês são, você vai ter que virar louco. Vai ter que virar louco. Não é? E aí, eu vim pra Baixada e comecei a ver com meu pai quem eram os lojistas aqui, que ele conhecia, que ele tinha entrada, que não se viam como concorrentes. E procurei essas pessoas em nome do meu pai. Meu pai não foi comigo. Em nome do meu pai, eu sou filha. Eles me recebiam e nós montamos em 4 lojistas a primeira reunião. A primeira reunião, nem era rede ainda. Não era rede ainda. Dessas 4 lojas que iniciaram, eles conheciam outros. Hoje, das 4 que começaram, só ficou a Marquete. As outras 3, por sucessão familiar. Aqui Jaz. Exato. Tá? E nós hoje temos a rede Construvip Litoral. São 14 lojas. Nós temos um centro de distribuição. Por quê? Porque aqui, eu falei para vocês que já está muito construído. Metro quadrado aqui é muito caro, a nível de aluguel, IPTU. Então, o que eu fiz? Eu uso o CD, liberei, que fica num lugar acessível, o metro quadrado é mais barato, e o meu metro quadrado, cara, eu aluguei. Lógico. E eu só consegui pagar essas dívidas porque eu aluguei os espaços da loja para pagar a dívida. Entendeu? Entendi. E eu só consegui fazer isso me unindo a outros lojistas. Para que vocês tivessem um centro de distribuição, comprar melhor, vender junto. Não fui procurar isso com esta finalidade. Tá? Minha finalidade era trocar informação, pedir ajuda, porque você chega com um problema que os outros já viveram aquele problema, então eles te orientam. Dá uma ideia, né? Informação é tudo, Silmar. Dá um telefone de um fornecedor, também acho. E outra, muitas vezes você não tem o material, você pega emprestado. A hora que chega o seu, você devolve. Então você começa a ter suportes para levar a tua situação. E assim, hoje somos uma família, somos mais do que amigos. Você sabe, sim. Né, a gente que começa a viver do associativismo, a gente fica
é até suspeito para falar, né? Porque a gente se vê passando o Natal com essa galera, eu me vejo visitando essas pessoas no domingo. Então, não é só essa relação do dia a dia de loja, a gente acaba convivendo com essas pessoas em outros espaços também. Se eu sentar com muita gente da minha família aqui, eu não vou poder contar minhas coisas. Não, e as pessoas não entendem. Não vão ter paciência, porque não vivem, não vão entender. Não é pertinente a conversa. Sim. Agora, eu sentar com você, é tão A gente passa 5 horas falando de loja. Não é? Normalmente. O meu problema é o seu. Às vezes você fala um negocinho que a gente, numa conversa aí de 1 hora, eu resolvo tanto problema meu que você, de repente, falou e nem sabia que eu tinha. Sim. E eu, nossa, a gente estava conversando de meta de loja. Sim. Né? Conversando de layout. É uma troca. São outras percepções que... É uma ajuda tão grande. Eu acho super interessante o sistema de rede. Eu acho que não tem como a gente andar sozinho realmente. Talvez se eu fosse bordadeira, eu teria achado uma associação de bordadeira. Se eu fosse dona de uma loja de pipoca, eu tinha achado outras pessoas que eu ia me associar com. Eu só acho que eu não consigo caminhar sozinha, né? Eu acho mais interessante eu caminhar junto. Olha, Silmara, você até caminha, porque você é uma pessoa mas eu caminho predestinada, gosta do que faz, mas com certeza você, estando com pessoas que têm o mesmo problema que você, vai ser um caminho mais fácil. E uma outra coisa que, assim, um dia desse me perguntaram sobre rede, eu, no meu caso, na época que eu entrei, eu tinha medo de, às vezes, fazer um pedido um pouco maior, eu tinha medo, às vezes, de dar um passo maior, comprando, igual na época eu comprei a máquina, eu resolvi a máquina de tinta, comprei um expositor eu dei alguns passos maiores que eu não teria coragem de dar sozinha. Aí que eu, na época das reuniões, o pessoal falava, não, compra, Silmara, porque se por acaso a sua loja não vender, a gente absorve, manda um pouquinho para lá, manda um pouquinho para cá, e isso foi me dando segurança para eu dar alguns passos além. Então, compra da indústria, às vezes um pedido um pouco maior, se eu tivesse sozinha e eu não tivesse essas pessoas me amparando, eu não teria coragem de fazer um pedido desse. Mas como eles sempre sinalizaram isso, e a gente também com eles, né? Lógico, cada um, a gente consegue dar esse suporte. Então, eu dei alguns passos porque eu me sentia segura. Você tinha um respaldo. Porque eu falava assim, não tem problema, se eu comprei esse tanto de coisa aqui, deu um trem, não vendi, eu chamo essa galera, a gente vai ter que dar um jeito de desovar essa mercadoria. Desses 100, cada um vende 10. Cada um vende 10 me ajuda, olha, não deu certo, foi um investimento que deu certo, não deu certo. E se deu, gente, comprei 100 e era para eu ter vendido 120 se eu tivesse. Você dá a dica pro outro também colocar na loja dele. Sim. Então foi esse tipo de apoio que eu precisei mais na época que eu queria expandir. E eu não sentia. Se eu conversar, por exemplo, com os meus parentes, com as minhas tias, elas vão achar: você tá doida? Como é que você vai crescer a loja? Como é que você vai fazer uma reforma? E com eles, né, quando a gente sentava nas reuniões e eu dizia uma coisa, eu quero fazer isso, fazer aquilo outro. Não, Silmara, vai, se acontecer qualquer coisa a gente ajuda. E eles também. Aconteceu na época do Leonardo querer abrir a filial, e aí ele, eu não sei se vai dar certo. E a gente começou a falar, não, Leonardo, faz o seguinte, se você montar a loja e ver que tá ruim para comprar mercadoria, a gente cede um pouco de mercadoria para você abrir no início, porque é fácil, eu tô lá com 10, eu cedo 5 para ele, para mim é fácil, né? Então a gente cede esse material para você abrir no primeiro momento, e aí você vai repondo pra gente, vai repondo a mercadoria. E isso também foi uma facilidade, né? Eu acho que esse tipo de apoio você só vai achar com as pessoas que estão vivendo aquele mesmo problema. Olha, hoje na rede eu tenho uma tarifa de cartão que se eu tivesse sozinha... Era o dobro. Era o dobro. Com certeza. Eu tenho advogado à disposição. E se você fosse atrás sozinha, eu não ia ter condição. Jamais. Eu tenho uma agência de marketing que eu sozinha jamais teria. Eu tenho mercadoria à disposição no CD. Mercadoria à disposição no CD e nos próprios pontos de venda. Se eu tenho um problema num caminhão,
eu tenho que fazer uma entrega, eu tenho com quem conversar e delegar e fazer acontecer. Eu acho que não tem outro caminho. Para quem quer crescer, precisa estar associado a algo. Sim. Eu acho. É todo network que uma rede te traz. Silmara, como que eu conheci você? Se eu não tivesse numa rede, não teria acontecido. E tantos outros, né, que a gente conhece aí na federação, que, nossa, são pessoas que agregam tanto. Eu acho sensacional. Eu gosto do empreendedorismo e eu acho que o empreendedorismo é muito além. Eu sempre fico falando assim que existem duas categorias. Existe o empresário, que é aquele cara chato, que só gosta do número, que é ceifador, não tá dando resultado, corta, manda embora ou contrata, demite. E existe o empreendedor. O empreendedor é esse que leva no sangue, né? E a gente tem muito essa vontade de fazer acontecer, independente de se dar dinheiro ou não, né? O dinheiro ele vai virando consequência. Eu acho que a diferença é essa. Então, assim, a gente é empreendedor, ele faz por prazer. Por prazer, paixão. Consequência daquilo que ele fez. Com certeza. E existe o investidor que investe, mede quanto aquilo deu de retorno, se atingiu aquilo que ele imaginava, beleza, se não, talvez até esse seja o mais racional. Nós deveríamos ser essas pessoas, né? Mas a gente tem que ver o seguinte, que nós não temos esse cacife, né? Essa condição. Não. E o empreendedor, ele precisa desse apoio. A gente não tem apoio do governo, o governo, muito pelo contrário, ele é sócio, ele quer a parte dele. Então, o Estado, ele deixa muito a desejar, apesar de existir o Sebrae, que ele está ali, é uma das poucas instituições que eu conheço de perto e que não tem muito essas coisas de politicagem, que realmente as coisas acontecem lá dentro. Eu sou embaixadora do Sebrae. Mas, ainda assim, falta muita coisa. O Sebrae dá um suporte, dá um curso, te mostra caminho, mas não é tudo, né? Então, estar envolvido, participar de ações, participar de associações, participar de federações, eu acho que não existe outro caminho para o crescimento. O crescimento pessoal, para o crescimento da loja. A gente hoje sabe, né? Você sabe, que fora do Brasil já não existe mais loja sozinha. Não, eles são muito organizados. Loja, ela é pendurada numa rede, né? E aí forma um conglomerado, né? Um pool, né? Que uma lojinha pequenininha ela tem o poder de uma grande. Sim. Então a coisa funciona. Continua sendo possível a sobrevivência dessas lojas menores, como as nossas, né? Frente às grandes aí que vêm com preço que às vezes a gente, como até rede, vai comprar num fornecedor e não tem. O preço do fornecedor é mais caro do que naquela loja, porque aquela loja tem um contador em cima, tem um advogado em cima, tem uma tributação. Olha, em vez de eu pagar com imposto, eu vou jogar no produto, baixar e jogar o que eu vou pagar no produto como desconto. Em vez de eu pagar imposto, eu faço o nome da minha loja. Sim. Né? Então, uma jogada que a gente não tem acesso sozinho. Não. Porque você não pode, você não tem dinheiro para ter acesso a essas consultorias, que geralmente são caras, né? Muito cara, muito cara. Eu sempre venho falando na tecla que o interessante é estar em rede, procurar informação, olhar os números. Então, assim, pra gente ir caminhando do que aconteceu com a Marquete, que agora é a Construvido. Ela veio de um sonho de duas pessoas que começaram pequenininho, começou a criar um negócio gigante, uma operação gigantesca, sem exatamente colocar a ponta do lápis. Então, esse castelo, ele era todo de areia, né? Se a gente for colocar hoje. Sim. Ele era um castelão todo de areia,
Quando vocês entraram, vocês começaram a olhar o negócio de forma estratégica. Opa, peraí, vamos colocar pingo no i? Vamos colocar pingo no i? Vocês começaram a ver, vamos começar a sedimentar esse negócio novamente. Então, provavelmente, agora é que o negócio começa a andar de forma saudável, né? Sim. Agora. Porque eu acho assim, a minha empresa é saudável, como é que eu sei? Silmara, para mim é o seguinte, se amanhã a Marquete, por algum motivo, nós decidimos fechar, eu não vou ficar devendo para ninguém. Eu tenho dinheiro do meu funcionário guardado para indenização, tenho o meu estoque que eu vou vender e vou pagar os meus fornecedores. E chego pro contador e falo, manda fechar. Isso é uma loja saudável. Porque tem muita gente aí que quer fechar e não pode. Porque não tem dinheiro para indenizar os seus funcionários, vai precisar mandar embora se fechar. Chega nesse ponto. Eu preciso reduzir, mas aí eu tenho que mandar o funcionário embora e não tenho dinheiro agora para mandar ele embora. Quantos estão nessa situação? Muitos. Porque no Brasil é o seguinte, você abriu a loja, o primeiro salário você paga dali 30 dias. Sim. Então você abre a loja, põe 5 funcionários assim, ó. Dali 30 dias é que você vai gastar o primeiro dinheiro. Fornecedor, você vai fazer lá o cadastro. Dali 30 dias você vai pagar o primeiro boleto. E dali 30 dias é que a história começa. Sim. Agora, você rolou tudo isso. Quero fechar, o negócio é muito diferente. O que você tem que ter de dinheiro para fechar uma empresa no Brasil não está no gibi. Com as leis trabalhistas que a gente tem no Brasil, a gente fica engessado. Então você precisa, colocou um funcionário, você tem que pôr, nem que seja 5% do valor do funcionário numa poupança, para quando ele for embora, você ter como mandar embora. Mandar embora. Eu tive uma amiga, vou dar nome, porque aí não precisa falar, né? Mas para mandar a gente embora, ela teve que vender um caminhão. Mas isso aconteceu com a gente. Nós tínhamos 9 caminhões. Meu Deus! Hoje eu tenho 2. Um caminhão, eu tenho o time todinho, o motorista e os 2 ajudantes. O outro caminhão é avulso, eu chamo quando eu preciso. Que é o que eu faço lá na loja hoje. Hoje lá na loja eu tenho a estrada e eu tenho um rapaz que ele entrega areia, né? O caminhão é dele e ele faz esses fretes. E aí a gente tem um combinado que toda sexta-feira eu acerto com ele. Então ele não fura meu olho, vamos dizer assim. É na hora de entregar para um cliente meu, porque o cliente às vezes já tentou. Entrega, você entrega areia, se eu ligar direto para você, ele não. Pode pedir direto para a senhora Mara, porque para ele é muito melhor. Para ele é frete, né? Para ele é frete e para ele, toda sexta-feira ele tem essa boladinha para receber comigo, é certinho. Então ele prefere, eu já falei para ele, assim, ó, se você começar a me atravessar, aquele cliente lá só compra de você uma vez. E aí, se eu paro de te dar esse serviço, daqui a pouco a sua sexta-feira vai ficar magra. Tem que ter um parceiro sério, né? Senão... Mas aí hoje funciona bem. Então, para que eu não tenha todo esse espólio de coisas, né, e nem de funcionários, eu consegui essas parcerias, que é também uma boa dica que a gente está dando aqui agora, de você se cercar de pessoas, né? Eu estava falando para a Luciana que uma das coisas que eu tenho lá na loja, às vezes eu preciso fazer uma limpeza, ou eu preciso fazer umas modificações, e nem sempre os funcionários são cordados para fazer esse tipo de coisa, ou às vezes nem tem tempo, né? Às vezes a loja está tão corrida que para eu promover essas mudanças todas que acontecem na minha cabeça, eu prefiro contratar umas pessoas por fora, eu pago a diária, pago por dia, elas fazem tudo que eu quero fazer, ou promove a limpeza que eu quero, às vezes, fazer uma faxinona lá. Hoje você tem empresas que fazem isso. Sim, sim. Você chama uma empresa, vem 5, 10 pessoas, fazem faxina em uma hora e vão embora. Então, assim, isso tudo é para vocês perceberem que você não precisa estar mantendo toda aquela estrutura. Aquele quadro. Não precisa estar fazendo toda aquela... criando esse elefante dentro da sala, né? Sim.
Tudo pode ser hoje de forma mais enxuta. E quando a gente está em rede, igual você falou, você pode contratar um contador melhor, porque aí ele vai fazer um preço diferenciado, porque ao invés de uma empresa ele está fazendo para 14. Então você pode contratar um advogado que está ali. O consultor de marketing, um consultor de gestão, que vai poder olhar para esse negócio de forma estratégica. Opa, vamos começar a comprar dessa fornecedora aqui, porque ela está dando um preço diferenciado. Porque se você está aqui sozinho, você vai no estouro da boiada quando você vê se está comprando e coisa. Os produtos que a gente tem no CD, eu tenho um comprador do CD. Então ele já está ali com o olho que passa um dia. Hoje, uma empresa que chega a ter um comprador, quanto que vai pagar para um comprador? É caro o salário do comprador. E a gente paga e ele compra para as 14. Consegue negociar melhor, né? É lógico que ele não vai comprar tudo, Silmara. Cimento, o cimento a gente tem uma parceria com o CD, né? Com a cooperativa, porque a nossa rede escolheu como forma de trabalho não uma empresa SA, uma limitada, ela escolheu ser cooperativa. A natureza jurídica de dela vocês é cooperativa. A nossa natureza jurídica da nossa rede é a associação. A nossa é cooperativa. Então, a cooperativa, nós pagamos como condomínio de prédio. Levantamos todos os custos e dividimos como sendo um condomínio. Isso é interessante ela falar, porque é o seguinte, agora a gente vai tirar dúvidas das pessoas. Existem redes associativistas, que é no teu caso que é uma cooperativa, no meu caso de uma associação, porque lá em Brasília o regimento é diferente, por conta da parte tributária mesmo de estado para estado. Aí, existem redes que não tem esse cunho associativista, que ela existe, ela é legal, mas ela existe como empresa. Ou seja, você vai gerar lucro para essa pessoa, para esse dono dessa rede. Então, no nosso caso, as nossas redes, elas não têm um lucro para elas. O lucro da rede fica para a rede, né? Em prol da rede, em prol de aumentar provavelmente o estoque, ou em prol de talvez fazer um marketing no final do ano, se for uma votação... Ela devolve em jornal de ofertas... Em fachada, em uniforme. Exatamente. Em sacolinha. Em sacolinha. Então, o lucro da rede fica para a rede. Né? E ela gasta, é lógico que ela tem um custo, que ela precisa pagar esse funcionário, ela precisa pagar esse espaço, ela precisa pagar esse transporte e tal. Mas o lucro da rede fica para a rede. Diferente de uma rede que não é associativista, que eu sempre tento explicar e às vezes as pessoas não entendem. Então, existem redes que existe uma pessoa e que essa pessoa vai fazer esse negócio girar? Vai. Vai ser talvez vantajoso? Provavelmente sim. Mas você precisa entender que vai gerar um lucro no final do mês para essa pessoa. E tá tudo bem. Só que aí, você entendendo que existe uma rede de um jeito ou uma rede de outro, aí você descobre em que lugar que você quer andar, né? Sim, porque até, às vezes, tem gente que entrega um trabalho. Sim. Então, você está pagando para aquela pessoa, mas ela te entrega um trabalho. Sim. É tudo questão. A parte tributarista é uma questão de você avaliar. Aonde é melhor você pisar, mas você tem que avaliar. Não pode entrar às cegas. Não. Mas eu acho interessante, e todas essas dúvidas, elas vão a gente vai desmistificando tudo isso para os lojistas, né? É interessante avaliar, participar de uma rede, porque do jeito que está acontecendo hoje, de big players do mercado começando a entrar dentro dos bairros, big players começando a virar atacarejos. Se a gente, loja de bairro, você também é uma loja de bairro, eu também loja de bairro, se a gente não começar a pensar de forma estratégica, esses tubarão engolem o nosso negócio. Sim, engole. Eles querem... Para eles é interessante que a gente se olhe ainda como concorrente, como era no passado. Sim, lógico.
E a única forma que a gente faz eles respeitarem e tremerem é a gente estar unido. É isso aí. Galera, eu vou liberar a Luciana. Porque a Luciana agora é vovó também. A Luciana também é vovó. E justamente meu netinho hoje está sob meus cuidados, sim, né? Sim, não, porque além de mãe, além de lojista, de presidente de rede, ela também é vó, e aí ela tem um monte de coisas aí, né, atreladas. E amiga também, minha amiga. Nossa, uma amiga assim que a vida me deu de presente, né, Silmara? Ai, graças a Deus, gente. Quem não gostaria de estar aqui no divã da Silmara? Fala pra mim. Pois, ó, não é no divã do Jô Soares, é no da Silmara. Olha, eu vim, hein? E ó, sabe quem me trouxe aqui? O associativismo. O associativismo. Senão a gente não ia se conhecer. Não, e é muito interessante isso, né? A gente levanta essa bandeira, eu provavelmente nunca sairei dele. Eu tô aí levantando a bandeira para todo mundo. Não é perfeito, né, Silmara? Não. A gente também não tá querendo pintar a solução de todos os problemas. Não, muito pelo contrário. Tem gente que vem para mim e pergunta assim: ah, mas o que eu vou ganhar? Já vem logo assim. Ah, e qual é a vantagem? Quando a pessoa vem com essa pergunta para mim, sabe o que eu falo? Então, esse negócio não é para você. Você vai ganhar mais trabalho. Você vai ganhar mais trabalho. Porque você vai entrar num negócio onde você vai ter que doar um tempo. Outra empresa. É uma outra empresa. Você vai ter que trabalhar.